Ora, aqui estamos neste primeiro podcast em casa, um programa que queremos repetir e que para esta primeira apresentação, primeiro podcast, seja o que for, temos um convidado muito especial em termos do imobiliário a nível nacional, como para a nossa empresa em casa, que é nosso formador e já grande amigo, o Vítor Neves. Vítor, obrigado por teres vindo. É um orgulho enorme na nossa empresa ter um convidado como tu. Aliás, acabamos de ter hoje uma formação e tu mais uma vez estiveste ao teu nível. Vou durante o podcast partilhar contigo o dia em que eu e o Ricardo nos apaixonamos por ti como formador, mas isto fica lá mais para a frente. Já foi há uns anos. Já foi há uns anos, na Casa da Música. Exatamente. Estavas a cantar. Muito bem. Muito bem. Vítor, temos aqui algumas questões, isto é uma conversa de amigos. Vou começar com uma muito forte, curta e muito forte. Vítor Neves, quem és tu? Muito bem. Antes de mais, eu quero agradecer o convite. Claro que para mim isto é sempre um desafio, mas tudo o que tem a ver com o imobiliário eu aceito sempre. Evitado será dizer que vindo da tua parte, João, e também do Ricardo, era impensável dizer que não ao que quer que fosse, nem que fosse fazer um cruzeiro qualquer num sítio que eu tivesse muito medo, portanto aceitei o desafio e agradeço. Para mim também é uma honra estar aqui convosco. É uma honra, sobretudo, estar no primeiro podcast que estão a fazer da vossa empresa, que é uma empresa que eu valorizo muito, não só pela empresa em si, mas pelas pessoas que agrega. E já existem estes laços criados. De facto, já damos aqui formação em casa há algum tempo, há muitos meses. O ano passado foi até um programa mensal, não é? E quer queiramos, quer não, criam-se vínculos, criam-se laços, e para mim é um orgulho estar aqui junto de vós. Quem é Vítor Neves? Julgo eu que o interesse da pergunta tem a ver com o imobiliário. Portanto, Não, Vítor, quem és tu? Tu podes definir de uma forma que tu quiseres. Tu és um excelente profissional e és um excelente ser humano, portanto, muito bem. Define-te. Muito bem. Então, se eu me quisesse autopromover, o que é que eu poderia falar de mim? Basicamente, eu gosto de relações humanas. Eu valorizo muito relações humanas. Eu não funcionaria muito bem num emprego ou numa atividade qualquer em que eu apenas lidasse com uma máquina ou com um computador. Eu preciso me alimentar de pessoas. De facto, eu estou muito mais feliz e vivo muito mais feliz quando estou rodeado de gente. Mesmo em ambiente formativo, eu gosto de salas com mais gente do que quando tenho 2 ou 3 pessoas apenas. Portanto, é onde me sinto bem. E durante muitos anos, eu achei que iria ter uma atividade ligada ao ensino. Portanto, eu sempre gostei muito de ensinar, sobretudo aquilo em que eu percebo com facilidade. Basicamente, o que me orgulha, e sobretudo quando iniciei a parte das aulas, era eu conseguir ensinar aquilo que para mim a primeira vez tinha sido complexo, quando ouvi. Basicamente, eu abracei o setor imobiliário com 22 anos, portanto, aos 23 eu já tinha a minha primeira loja, no distrito de Coimbra, e tudo o que fui aprendendo foi por necessidade. Eu fui aprendendo, fui fazendo cursos e formações de acordo com as necessidades que ia sentindo, ao gerir uma empresa tal como vocês hoje gerem, e sentem as mesmas dificuldades, e simultaneamente ao ser formador desta área e ao ter várias cadeiras de ensinos de pós-graduações, MBAs nestas áreas, basicamente o meu gosto é partilhá-lo com as pessoas. Eu caracterizar-me-ia como sendo alguém de gostos simples, e cheiros fortes e sabores fortes. Gosto de apreciar as coisas simples da vida, portanto não valorizo nada que seja tão transcendente quanto isso. Gosto de relações humanas, gosto das amizades, valorizo muito as amizades. Dificilmente eu teria uma atividade profissional que me castrasse as emoções através do contacto humano. Gosto de ajudar as pessoas, portanto tenho a sorte de poder exercer uma atividade profissional em que eu sinto que estou a contribuir positivamente para a vida de alguém. Durante muitos anos eu sentia isso com as lojas, porque era uma atividade profissional que me permitia contribuir para sonhos, para a realização de sonhos, porque eu poderia ter uma casa funerária, não é? Só que aí estava a ser útil à comunidade, mas não estava num momento feliz das pessoas, o que não me agradaria. Portanto, tenho a sorte de ter entrado no imobiliário aos 22 anos, e a dada altura também já não me satisfazia só atender as pessoas e realizar sonhos das pessoas, e achei que podia dar um salto, que era ajudar os profissionais a fazerem isso mesmo, e ao ajudar os profissionais então contribuiria mais ainda ao setor. Em síntese,
Eu sou um indivíduo que apadrinha a liberdade em todo o esplendor. Não seria um pássaro de gaiola de maneira nenhuma. Gosto muito do conceito de liberdade. Gosto muito de sentir que enquanto estamos vivos estamos a fazer o que gostamos e estamos realizados, e que não estamos privados daquilo que contribui para a nossa felicidade. Portanto, eu sinto-me alguém que sempre trabalhou, sempre se esforçou por um determinado rumo, mas estou muito grato à vida por aquilo que me tem dado até hoje, nesta vida simples que eu tenho e humilde, mas que eu tanto valorizo. Muito bem. E tu és uma pessoa de terreno, não é? Portanto, tu agora dás formação, mas eras uma pessoa que começaste no terreno e passaste as fases todas que haviam para passar. E ainda hoje de manhã estávamos a comentar que já estavas um bocado saturado até do online e até querias vir fazer uma formação profissional presencial connosco. Ricardo, basicamente, o que é que eu agrego no setor, onde é que eu acho que possa estar algum valor em mim? Não sou apenas um indivíduo que foi beber conhecimento teórico e o debita. Ou seja, durante 18 anos eu tinha lojas no Distrito de Coimbra, tive 4 lojas no Distrito de Coimbra, e eu sei o que é estar rodeado de consultores imobiliários. Eu sei o que é ouvir um cliente que procura um imóvel ou ouvir um cliente que nem reconhece bem o que é o serviço de mediação imobiliária. Sentes as dores. E como reconheço essas dores e como paralelamente fui estudando, sempre do ponto de vista académico, mas sempre afunilado para o setor imobiliário, basicamente isto é no fundo agregar as duas coisas. É por um lado a componente prática e por outro lado a teórica. E ver como é que podemos aqui fazer um bolo com os ingredientes doseados de cada lado que funcionem no terreno. Sim, é por aí. Muito bem, Vítor. Nós queríamos saber aqui também um bocado sobre a tua carreira profissional, mas no fundo já adiantaste aqui alguma coisa, não é? A minha carreira profissional nunca foi pautada por brio em nada em concreto. Basicamente, eu era estudante de Engenharia Civil, achava que não era por aí... o que eu gostava mesmo até era a arquitetura, muito mais do que a Engenharia Civil. Mas pronto, eu entrei em Engenharia Civil, era o curso em que eu estava, e a dada altura, desafiado por uma outra amiga, acabei por entrar na empresa dela como consultor imobiliário, numa agência em Coimbra. Eu era estudante também, e comecei o meu projeto profissional como consultor, sem sequer saber o que era vender um imóvel, porque nunca tinha tocado nisso. Eu tive sorte no meu primeiro mês, mas também tive a sorte de ter sido espicaçado, se me permitem a expressão para isso, porque eu entrei numa agência imobiliária que ainda não tinha aberto ao público, que apenas tinha mesa e cadeiras, não tinha um único imóvel para venda, nem tinha um único cliente comprador, porque a proprietária nem sequer era de Coimbra. E, portanto, quando me convida e me alicia para abraçar o projeto, eu que nem sequer estava à procura de emprego, portanto foi por convite, recusei ali 1 ou 2 vezes, mas depois decidi aceitar o desafio. E quando aceitei o desafio, eu sou do tempo, eu não quero dizer a minha idade, mas sou do tempo das listas telefónicas, das páginas amarelas. E quando eu entro ao serviço em que a senhora só viria no período da tarde, e eu fico uma manhã inteira com a minha pasta académica, era a única coisa que eu tinha, com folhas e canetas, e com uma lista telefónica, eu decidi que para ganhar tempo ligava aos construtores todos da cidade. E, portanto, comecei a percorrer os construtores, que lá havia, os promotores imobiliários, a dizer que era de uma agência imobiliária, eu nem sabia se falaria bem assim ou não, mas foi o que eu sabia, não é? E, portanto, quando a senhora chega, de facto, eu já tinha 12 edifícios angariados. Sem contratos de mediação, porque eu nem sabia que isso existia. Eu pensei que era só receber a documentação. Na altura, eles mandaram umas plantas e o processo dos imóveis, dos edifícios, por fax, que era em papel de rolo, o que é interessante, isto hoje não existe, mas naquele tempo era. Isto na década de 90, início em 94. Portanto, basicamente, eu, ao ter entrado no setor, ao ter percebido que eu tinha um Renault Clio, foi o carro que a minha mãe me ofereceu enquanto estudante de faculdade. Desculpa interromper, havia uma grande diferença para os dias 2 em 94. Os telemóveis estavam a surgir, aqueles grandes, não é? E internet, quase ninguém tinha internet, não é? Quase não tinha mesmo. Portanto era tudo de outra forma. Era tudo do jornal. Jornal e telefones fixos. Exatamente. Então, basicamente, o que eu fiz foi desenrascar-me. Portanto, eu se tivesse ali muito produto, se calhar acomodava-me, como acontece hoje muitas vezes. Mas eu tinha 0. Então, basicamente, foi angariar. A senhora ficou logo muito satisfeita no momento em que chega, porque já tinha ali montes de documentos para edifícios, foi só fazer visitas. E tive a sorte de vender muito.
E como tive a sorte de vender muito logo desde o primeiro mês, eu também era o único consultor, não havia administrativos, não havia nada, era o único colaborador. Eras o chefe de escritório. Portanto, era tudo o que fizesse, tinha que ser eu. E comprei logo no mês a seguir um outro carro. Na altura foi um Opel Astra, que era um grande carro para aquele tempo, naturalmente. Troquei logo o carro, meio ano depois comprei a minha primeira casa. Portanto, eu tive esse privilégio e 9 meses depois abri a minha primeira loja. Portanto, basicamente o meu percurso foi esse. Achei que não valia a pena estar em civil e fui fazer gestão, que era o que tinha mais a ver comigo. Depois de fazer gestão, achei que o melhor era fazer pós-graduação de gestão de recursos humanos, porque de facto eu não geria muito uma empresa com equipamentos, com aquela ginástica financeira, com tudo isso. É útil, mas eu tinha que gerir o capital humano e por isso foi estudar gestão de recursos humanos, não é? Que foi a minha primeira pós-graduação. Mas depois tinha aquela insatisfação de não entender porque é que muitas avaliações de banca, que nós fazíamos o crédito de habitação, auxiliávamos os clientes, e como é que elas vinham tão discrepantes daquilo que nós entendíamos ser o valor, por comparação, certo. Não é? E fui fazer a minha primeira, foi quando fiz o primeiro curso de pós-graduação de avaliação de imóveis. E depois de ter feito esse, interessei-me por aquilo e fui fazer as outras especialidades de fiscais e os outros a outra pós-graduação mais tarde no técnico, em que já incluía os casos especiais, aeroportos, marinas, esse tipo de questões já de maior complexidade. Mais específicos. Após isso, claro que fiquei também avaliador imobiliário, não é? Portanto, é engraçado que a primeira vez, assim que terminei a pós-graduação de gestão de recursos humanos, fiquei com a sensação de que não sabia o suficiente. E inscrevi-me num curso de formação profissional para ir fazer outro curso de formação profissional porque eu queria mais conhecimento. Eu sentia que não sabia o suficiente. E marcaram-me uma entrevista dessa escola, que até me deixou um bocadinho desconfortável. Tipo, não sabia que era preciso uma entrevista para me inscrever enquanto formando num curso. E na verdade quiseram entrevistar-me porque eu fui o formador desse curso. Eles não tinham ainda formador de gestão de recursos humanos e foi o primeiro curso que fui dar. Portanto, basicamente as coisas foram fluindo assim. Depois, com a avaliação, também fui dando as formações de avaliação. Depois comecei a dar a formação na ordem dos arquitetos. Depois comecei na ordem dos engenheiros técnicos. Depois comecei a dar a cadeira de avaliação de imóveis em pós-graduações. Basicamente o percurso é este. Depois eu achei que era importante saber um bocadinho mais de marketing, porque nós necessitamos muito de marketing. E fui fazer MBA em gestão de marketing. Depois achei que o melhor era investigar algo do setor. Foi um mestrado em gestão de marketing, em marketing relacional. Enfim, as coisas foram progredindo. Depois fui para o doutoramento na área de economia do imobiliário. Basicamente, eu não fui fazer nada por percurso académico em si. Havia aqui já a história do interesse no mestrado e o interesse em doutoramento, porque eu já estava em ensino superior, e é importante essa valência. Mas mais do que isso, era ir buscar conhecimento para poder partilhar nas formações e nas aulas, não é? Se nós estamos a estudar um tema abstrato, eu acredito que se fica a saber do tema, mas em abstração. E, na verdade, o que eu queria era saber em concreto algo sobre a matéria. Específico. A programação neurolinguística surgiu também nesta ordem, tal como a psicoorientologia, que são temas que eu gosto, tal como o coaching, que são formações que fui fazendo, mas por gosto pessoal. Claro que toda esta aprendizagem também nos dá a saber ser ou estar no ambiente formativo, no ambiente do ensino e no ambiente das relações humanas e no trato com o cliente. Claro que isso me permite pensar em modelos que possam também funcionar melhor nas relações humanas e na relação cliente-consultor. Portanto, no fundo, todo o meu percurso profissional foi este, ele resume-se a isto, por necessidade, porque eu sentia lacunas, queria saber um pouco mais para poder fazer, e digamos que a competência que adquiri ao longo da vida foi o trabalho, foi o setor imobiliário que me pediu. O setor imobiliário não só na componente da mediação em si, mas da formação e do ensino. E as sentindo necessidade e inscrevia-me noutro curso. Exatamente. Sim, era por aqui. O setor imobiliário, e nós andamos cá há alguns anos, e nós que investimos muito em formação, e a maior parte das pessoas desconhece, é que para ser um bom profissional temos que ter, da mesma forma que tu, nos consultores imobiliários, tem que ter muita formação. Tem que investir em formação, para não falar em marketing e por aí fora. Portanto, não é só saber dizer umas palavras, porque é uma atividade que carece de muito conhecimento, desde fiscal, desde técnico, desde do imobiliário em si, no que toca ao imóvel. E, portanto, nós em casa, e com a tua ajuda, sentimos essa missão de darmos as ferramentas à nossa malta e ainda bem que o fazemos. Não é um gasto, é um investimento.
Mas voltando, isto para explicar que pessoas como tu, com cada vez mais formação e investimento que fazes em ti próprio, são uma grande valia para nós imobiliário. Mas voltando a ti, de facto, tu entre formador, entre avaliador de imóveis, conhecimento do imobiliário e das aulas na faculdade, creio que de Coimbra. Em 4. Não é só em Coimbra. Em Coimbra uma e depois são outras na Decisão. E consultor reformado. Consultor reformado. Formaste cedo, tens sorte, tu tens sorte. Mas trabalhei muito, portanto trabalhei há muito em poucos anos. A sorte dá muito trabalho. Durante isto tudo, há alguma coisa que te arrependas de não ter feito? Ou de ter feito? Neste teu percurso, se calhar mais profissional? Não me arrependo nada de ter feito. Há eventualmente uma coisa ou outra em que eu sei que se tivesse dedicado um pouco mais de esforço ali num critério, eu conseguia fazer simultaneamente outras atividades que me estavam a absorver, mas, por exemplo, tenho muita pena do doutoramento que estava a fazer em Madrid não ter defendido a tese. Porque justamente quando eu estava no trabalho de campo, já tinha a tese aprovada, já tinha suficiência investigadora, portanto o corpo da tese e a parte de revisão de literatura estava já toda trabalhada, era só aplicar um modelo conceptual a um determinado público-alvo, que era o setor da mediação, e apresentar as conclusões, simultaneamente com uma questão pessoal minha, a que eu tinha que dedicar muito tempo e não me arrependo, fez com que eu não apresentasse no tempo certo e quando fui para apresentar já tinha expirado o programa doutoral da Universidade da Rei Juan Carlos. Isso deixa-me alguma pena, mas não me deixa pena a prioridade que eu dei. Ou seja, eu hoje daria a mesma. Mas julgo que se eu soubesse que ele ia acabar naquele espaço tão rápido, eu teria conseguido simultaneamente com um esforço suplementar ter feito as duas coisas. Certo. Portanto, eu não sabia, e isso deixa-me pena, porque foi algo que levei até determinado ponto e não concluí esse projeto e deixou aquela angústia. Aquela mágoa, não é? Porque foi um projeto interrompido depois de tudo aquilo. Mas tudo bem, é o que tem que ser. Todo o percurso, não me arrependo de nada. Eu costumo dizer que arrependo-me apenas daquilo que não fiz. Eu, por via da dúvida, faço sempre. Costumo sempre fazer o teste da ecologia. O que é que eu ganho se fizer? Ou o que é que eu posso ganhar? E o que é que eu posso perder se o fizer? E se os ganhos forem superiores às perdas, eu faço. Porque eu também prefiro arrepender-me do que fiz do que nunca saber o que é que aquilo seria. Portanto, eu sou um fulano da ação. Faz a tua conta Na mental, dúvida, não é? O teu cálculo mensal. Mensal não, desculpa, mental. Que é, se achares que não vais perder, vais arriscar. Ou que a perda possível é menor do que o ganho que posso ter. Okay. Porque perda nós podemos ter sempre. E uma pessoa, quando pensa o que é que pode perder no setor imobiliário, um consultor, que geralmente ganham em função do seu mérito, do seu desempenho, eles podem perder tempo, não ganharam aquilo que esperavam e a coisa pode não correr bem. Mas a verdade é que nunca sabem a capacidade que teriam na área. Claro. E tem que perder tempo. E têm que o investir. A única forma de saberem é experimentarem. Certo. E ao experimentarem, verem o que podem ganhar, claramente se apercebem que podem ganhar muito mais do que em qualquer outra, talvez seja excessivo, mas na maioria das outras áreas económicas, não é? Estamos a caminhar realmente para a pergunta que te ia fazer agora, que era quais é que achas que são os pontos fortes e pontos fracos de trabalhar no imobiliário? Basicamente eu diria que não me imagino fazer nada que não seja isto. Ou seja, eu sou muito grato ao imobiliário. A minha filha, ela estuda arquitetura, não é? Também está numa área do imobiliário, mas imagina, Ricardo, que por hipótese ela não é boa enquanto arquiteta, quando concluir o curso, e que não tem hipótese de viver à conta dessa profissão. Se me perguntares o que é que ela pode fazer com essa competência, na verdade pode fazer aquilo que qualquer pessoa basicamente faz com um curso superior e que vai para uma caixa de supermercado e que vai para uma loja vender sapatos e que vai para um escritório como administrativa. Eu lamento muito se isso acontecer, porque eu considero que, de facto, uma pessoa, quando assume uma área profissional dessas, apenas assina um contrato de perda de liberdade. Perda de liberdade, inclusive, é de enquanto dorme. É que tu repara, tu no imobiliário, tu permites-te a sonhar com o que quiseres quando te deitas. Porque se tu sonhares que vais para as Maldivas, tu podes sonhar à vontade. É só vender mais uma casa e vais às Maldivas. Mas uma pessoa que trabalha a ganhar 1000 euros por mês não se pode dar ao luxo de sonhar de ir às Maldivas. Porque como torna logo 800 euros na renda da casa e depois os outros 200 já não chegam para pagar as despesas
de viver ou ocupar aquela casa, na verdade esta pessoa não é livre nem nas relações humanas. Ela é obrigada a casar com alguém para viver. Porque se não fizer uma economia de escala já não pode ter casa. Isto na maioria dos casos, não é? Não estou a falar particularmente. Depois não podem sonhar com isto e com aquilo, porque como é que eu lá chego com esta remuneração? Portanto, eu demorava 20 anos a comprar um carro, até ter o dinheiro para o carro. Mas quando eu puder comprar o carro já não se fabrica esse modelo. Portanto, já nem vale a pena ter o gosto. Basicamente, o que eu quero com isto dizer é que o imobiliário permite as pessoas serem livres. As pessoas no imobiliário, se forem dedicadas um bocadinho daquilo que se dedicariam nas outras profissões, aqui ganham muitas vezes mais. E como ganham muitas vezes mais, podem realizar os sonhos enquanto estão vivas, podem viver exatamente de acordo com o seu modelo de vida. Se querem viver casadas, vivam. No dia em que já não amam, separam-se, porque podem viver na mesma sozinhas. Portanto, não têm que estar a viver uma vida de sacrifício ou de contrariedades. E por esses valores, se me perguntares o que é que eu desejo para a minha filha, é que seja o que ela escolheu. O sonho dela é ser arquiteta, que seja arquiteta. Mas se não tiver sorte nisso, ou se concluir que não pode viver autonomamente com isso, que seja consultora imobiliária. Exatamente. E só para concluir, eu costumo dizer aos consultores da nossa imobiliária, e às vezes até em conversas informais, que ser consultor imobiliário, se a pessoa se dedicar como se dedicaria a qualquer emprego onde fosse obrigado a trabalhar um número de horas por dia, é o melhor emprego do mundo. Mas eu não respondi completamente à questão. Ainda tenho tempo de resposta? Ou não? Não respondi completamente, porque a tua pergunta foi matreira. Tipo, quais são os pontos fortes e fracos e tal. Isto para dizer que, quando nós falamos no setor imobiliário, eu concordo inteiramente com o que o João estava a referir há momentos, que é uma atividade de muito investimento, tem que se aprender. Contrariamente àquilo que as pessoas pensam, há ainda alguma sabedoria comum que ajuiza que o consultor imobiliário é alguém que está nesta profissão, eventualmente porque não tem outra, e acabou por ir para este setor, e foi para este setor e vai procurar casas e depois vai mostrá-las. Só que a mediação imobiliária que eu conheço, e que eu preconizo e que eu defendo, é tudo menos isso. Porque essa mediação imobiliária é aquela que um particular pode fazer sozinho. Portanto, ele não precisa de um profissional para abrir portas da sua própria casa. Ninguém melhor do que ele apresenta as características da sua casa. Se ele lá mora há 5 ou 10 anos, quem é que conhece melhor do que ele? Perfeito. No entanto, a mediação imobiliária não é isso. E quando eu defendo a profissionalização do setor, é isto mesmo. Eu não defendo um mediador imobiliário que aconselha um cliente a trocar a sua casa de férias, porque agora há ali um empreendimento que pode ser uma oportunidade, ignorando o fator das mais-valias a que a pessoa está sujeita ao vender o seu imóvel. Porque há ainda muitos consultores que pensam, se ela troca uma casa e investe noutra, não paga impostos. Exato. E isto é redondamente mentira. Claro. Só não paga impostos se tratar da habitação própria e permanente, claro, ou se estiver num regime de exceção, como vivemos agora, em que pode vender uma casa desde que seja para amortizar um crédito que tenha em curso. Portanto, o que eu quero com isto dizer é que um consultor à séria é uma pessoa que reconhece técnicas comerciais para defender o seu cliente. E se, na verdade, quando eu estou junto de um cliente a tentar que ele confie em mim, a venda, a negociação do seu imóvel, naturalmente ele tem que reconhecer em mim essas competências negociais que ele não tinha, e quando ele está sujeito a receber um cliente comprador, ele baixa o preço sucessivamente até vender. Portanto, se eu for competente, eu não permito que isso aconteça e ajudo a fazer o seu melhor negócio. Por outro lado, identifico tudo o que é documentação, tudo o que é parte jurídica do imóvel. Reconheço toda a componente fiscal, para que o cliente não cometa um erro de dar um passo que o faça perder muito dinheiro. O que eu quero com isto dizer, e todas as outras sabedorias, falaste no marketing e todas as outras, portanto, basicamente, o que eu considero que possa ser um ingrediente de sucesso é que um consultor imobiliário é um empresário. Ele é uma pessoa que, tal como vós, decidiu ter uma empresa. Só que enquanto vocês abriram uma estrutura que agrega outros empresários, ele é empresário de si mesmo. Certo. E o sucesso que ele tem é aquilo que ele quiser. Se ele quer ser mais dedicado, pois ganhará mais. Se ele nesta fase não pode dedicar mais tempo, porque tem que apoiar um familiar em casa, enfim, o que quer que seja, naturalmente tem que aceitar que isso vai reduzir a sua remuneração. Portanto, o que eu acho que é um ponto forte e que para mim funciona maravilhosamente é que eu posso perfeitamente gerir o horário de acordo com o meu modelo. E uma pessoa que dedica tempo ao setor, mas numa estratégia bem definida, porque a mediação imobiliária, quando é uma pessoa que senta o corpo numa cadeira à espera do que acontece, não vai ganhar. E vocês sabem disso. Agora, quando é alguém que sabe perfeitamente o que é que pretende trabalhar, qual é o produto que quer trabalhar, em que é que se quer especializar, e quais são os valores, quais são os pontos que traduzem valor ao cliente, ao seu proprietário,
naturalmente ele traz um valor muito, muito elevado a um proprietário de um imóvel. Por outro lado, quando se trata de um cliente comprador que também anda à procura de casas e não sabe muito bem o quê nem onde, quando ele vai a um profissional, ele tem a vida super facilitada. Então, reparem, nós estamos a falar de uma pessoa que trabalha com duas frentes. Com quem se quer desfazer de um imóvel por uma necessidade qualquer e, por outro lado, com quem quer comprar. E o valor é muito, muito elevado. Realmente o valor que se traz ao cliente é muito elevado. As pessoas é que minimizam porque não sabem exatamente em que é que consiste. Certo. Ou seja, arrisco-me a dizer que há muitas pessoas que menosprezam ou desvalorizam a função de um consultor imobiliário porque elas pensam, eu vou fazer o trabalho dele e poupo o dinheiro dele. No entanto, baixam 20 e 30 mil euros na sua casa para a vender, quando a comissão se calhar era metade ou um terço daquele valor. Certo. Para que isso não acontecesse. E com o apoio jurídico. A questão é quantas pessoas não vão ter que ir a tribunal porque fizeram um acordo entre elas, eventualmente ou foram enganadas por uma das partes e por ignorância a coisa correu mal e perderam milhares de euros. À partida, numa empresa séria, existe apoio jurídico para defender as partes. Perfeito. Para que haja segurança jurídica. Portanto, eu não funcionaria bem num setor, permitam-me dizer isto, em que eu, para viver, tenho que enganar os outros, mas eu funciono como peixe na água quando eu estou numa atividade profissional em que eu sinto que 4 ou 5 ou 6% que se cobram é muito pouco para o valor que acrescentamos à pessoa. Ao negócio. Vitor, eu agora parece que estava a ouvir um consultor de em casa a falar, mas pronto, mas não era, infelizmente, eras mesmo tu. Sim, nós também na empresa é muito bom vermos pessoas que vieram de outras áreas de atividade, portanto, que não tinham nada a ver com o imobiliário, vieram, são pessoas excelentes, cresceram connosco, estão connosco e estão felizes connosco, e, essencialmente comparando com as atividades que tinham, e como tu disseste há pouco e bem, não há nenhum menosprezo noutras atividades, mas há de facto essa privação de liberdade e a nossa atividade, quanto mais trabalhamos, mais ganhamos e temos o privilégio ainda de podermos ter tempos livres, falar com as pessoas com todo o tempo do mundo, mas profissionalmente. Tu estiveste agora a falar, eu acho que quase que respondeste a esta próxima pergunta que te ia fazer. Na real verdade, se fosse um consultor de em casa, de que princípios, de que atitudes não abdicavas? De uma forma assim mais ou menos resumida. Basicamente eu sentia o perigo que é trabalhar por conta própria. E ao sentir o perigo que é trabalhar por conta própria e que após alguns dias nós podemos acomodar-nos, ir um pouco mais tarde para o trabalho, porque hoje acabo por ter que ir levar a roupa à costureira ou à lavandaria, de facto o que eu faria era impor, ou excesso de liberdade neste caso, o que eu faria era impor regras a mim próprio. Portanto, eu teria que pensar que, eu também já dei aulas, não é? De economia, 10º, 11º, 12º, e eu se não chegasse àquela hora, tocava para feriado e eu não tinha aula, não é? Portanto, eu tinha que assumir que isto é a minha profissão. Eu, e hoje disse isso na vossa empresa, quando eu vou para a empresa ou quando eu estou ao serviço da área profissional, eu vou de corpo e alma. É o slogan da minha academia, Imobiliário de Corpo e Alma, não é? Certo. Porque é aquilo em que eu acredito. Eu não acredito só que haja sucesso em eu levar lá o corpo. Eu quando vou com a alma, vou inteiro. E, portanto, basicamente o que eu faria era estabelecer um horário, para mim é confortável, e era aquele em que eu trabalhava. E assim é. A partir daquele momento ali estou. Ou seja, eu definia um horário de trabalho, que inclui momentos de escritório e momentos de exterior, como sabem, porque há muito trabalho de gabinete, relatórios de avaliação, análises SWOT, análises de concorrência, enfim. Portanto, planos de marketing. Eu definia qual é o período em que eu estou na agência e, segundo o meu mercado, qual é a zona em que eu tenho que estar no terreno. Qual é o melhor horário para eu fazer prospecção, para eu fazer contacto com particulares, contactos com as pessoas. E após definir isso, traçava um método. Digamos, o que é que eu quero trabalhar, qual é a minha especialidade, o que é que eu agrego, o que é que compõe o meu serviço, quais vão ser os critérios que eu vou oferecer às pessoas, e daí não abdicava. E a partir do momento que eu sentisse que fazia isto, portanto não trabalharia em abertos, só trabalharia regimes de exclusividade, não é que eu seja contra o outro, tem que haver gente para tudo. E um cliente que procura um regime sem compromisso, em que ninguém é bom em nada, mas também não há compromisso, então podem perfeitamente trabalhar com outras pessoas nesta área geográfica. Eu apenas me entregava às pessoas que confiam só a mim. Okay. E eu, ao sentir o peso dessa responsabilidade, João, era até me partir todo. Eu ia ter que satisfazer aquele negócio. Porquê? Porque o sucesso daquela pessoa está nas minhas mãos.
E isso seria uma forma de eu me obrigar a ser cada vez melhor. E, portanto, eu ao fazer isso, acredito que trouxesse um grande valor ao cliente. Já sabem que eu sou a favor, inclusivamente, se eu estou a passar já X semanas sem resultados, nem que eu tenha que fazer um evento presencial com as outras marcas para conhecerem o produto. Portanto, não vivo uma imagem egóica da mediação imobiliária. Mas também não concordo em estar a dar tudo sem me ter esforçado minimamente para o fazer. Ou seja, eu acredito que quando nós traçamos um modelo, sabemos qual é o sistema, o que é que caracteriza o meu serviço, qual é a minha estratégia de valor numa lógica de angariação e como é que eu atendo os clientes compradores, o que é que para mim é importante, conhecê-los em que níveis, na qualificação motivacional, na qualificação financeira, e eu tenho consciência de que não vou mostrar imóveis que eu gosto, mas sim que serão interessantes para ele, de acordo com o seu esquema de preferências, eu não tenho hipótese de ter fracasso. Absolutamente nenhum. Por outras palavras, o que é que eu faria? Deixaria de dormir se fosse preciso, até angariar 10 imóveis residenciais. Nesta fase, se eu fosse vosso consultor, ou seja, o conselho que eu dou à vossa equipa, era angariem 10 imóveis residenciais urgentemente, a preço de mercado ou pelo menos no intervalo de valores em que se enquadram e em regime de exclusividade e cumpram a proposta de serviço. O plano de marketing, não há claro. hipótese de falho. Sim, para isso as pessoas têm que estar altamente também motivadas e diariamente motivadas. A ti, qual é a tua motivação diária? Muito bem, vou dar a resposta, mas ainda não completei a anterior. Porque o João perguntou-me mais uma vez quais os valores que me regiam. Certo. Então, um dos valores que me regia é que qualquer cliente que eu atendesse, e eu hoje usei essa expressão, eu não o atenderia à vontadinha, mas atendia-o à vontade, com a minha autenticidade. Porque se eu o vou representar neste período, ele tem que gostar de mim, tem que se identificar comigo. Claro. E se a minha personalidade não é compatível com a dele, então eu compreendo, nós não agradamos a todos e certamente haverão outras pessoas altamente dedicadas e disponíveis para ele. Mas um dos princípios que me faziam não fugir do trilho era sentir que cada cliente que eu estou a atender será tão importante para mim como a minha mãe ou como as minhas irmãs. Ou seja, eu não atenderia ninguém de forma diferente da minha família. Porque estas pessoas que eu atendo não são minha família, mas também eles são irmãos de alguém ou pais ou mães de alguém. Então, eu agiria com eles como eu defenderia a minha própria família. E eu, ao fazer isso, mesmo que eventualmente eu não esteja a dar a melhor sugestão a esta pessoa, em consciência, para mim, eu estou a dar o meu melhor. E, claro. Portanto, para mim isso já me basta. No momento em que eu reúno um conjunto de conhecimento para oferecer aos meus clientes, porque, na verdade, quando falamos de consultores, um consultor não é um vendedor. Um vendedor promove um produto que tem em carteira. Um consultor é a pessoa que reúne um conjunto de conhecimento e que oferece aos seus clientes para tomarem as melhores decisões. E, portanto, eu acredito mais nesta lógica de consultor. Portanto, basicamente, um dos princípios em que eu acredito e que não funcionaria de outra forma é que, sem honestidade, sem transparência, pode-se vingar algum período no setor, mas não a vida toda. E, portanto, quem quer fazer disto de carreira, imagina que um consultor me está a escutar e fecha os olhos e pensa, daqui a 3 anos o que é que eu me vejo fazer? Se essa pessoa se foi a fazer isto, nunca pode cometer um erro. Ou seja, não se pode dar ao luxo de ocultar a informação, de esconder a informação da pessoa, de enganar um cliente, porque de facto isso vai ter um preço. Aliás, tu falaste a questão do produto, nós, os consultores, prestam um serviço. Exato. E um serviço é muito mais amplo do que realmente vender apenas um telemóvel. Não é? Nós temos uma outra forma de ver as coisas. Isto a propósito do que estavas a dizer, efetivamente o consultor imobiliário tem que ter consciência de que acompanha o cliente por um período temporal, em princípio grande, e que nunca morre, porque até vendemos a casa ou angariamos a casa, mas normalmente termina em venda, mas aquele cliente é quase como se fosse um amigo para sempre. Claro. Porque ele provavelmente, entre a família dele, vão vender mais casas e precisar de mais apoio. E de facto o consultor imobiliário deve ser alguém que é consultor, aconselha e não propriamente faz uma troca de dinheiro por um produto qualquer. Exatamente. E é nisso que eu acredito. Relativamente ao que referiste agora, a minha tese de mestrado foi essa mesmo, fatores de fidelização de clientes na mediação imobiliária. E eu não concebo muito bem a ideia de termos um cliente que se relacionou connosco o período de tempo que referes, porque isto não é como quem vende os sapatos, que o contacto são 10 minutos a experimentar 2 ou 3 pares, mas sim há aqui um envolvimento
durante algum período, 2 meses, 3 meses, o que quer que seja. Há muita partilha de emoções. Muitas vezes as pessoas partilham o seu desconforto, as suas angústias, o medo que estão a sentir, todo o processo. Na verdade, criam-se muitos laços. E eu não acredito numa mediação imobiliária em que a pessoa faz um negócio comigo e eu qualquer dia me cruzo com ela na rua nem a cumprimento. Certo. Portanto, para mim, de facto, isto alavanca as amizades, o aumento das relações humanas e das relações emocionais positivas, e não me faz sentido, se eu te vendi uma casa há 1 ano ou 2, eu deixar passar 1 ano sem te cumprimentar, sem perguntar como estão os teus filhos, como é que está a tua esposa, se ainda continuas feliz na casa que eu te vendi. E, portanto, esse tipo de relação que tão naturalmente nós fazemos, mesmo enquanto vamos na condução e está um semáforo vermelho, em vez de estar aqui a transpirar de nervos porque o semáforo está vermelho, eu prefiro ligar ao Ricardo e perguntar como é que está. E, portanto, essa manutenção de contactos faz com que ele próprio, quando repete um negócio, provavelmente pense em mim, porque eu sou o consultor dele, mas mais do que ele repetir um negócio, ele tem família, ele tem amigos e tem colegas de trabalho. E quando vamos às outras esferas relacionais, na verdade, se o Ricardo gosta muito de mim, enquanto, tal como vocês disseram, és uma pessoa que nós gostamos muito enquanto nosso formador, eu acredito que se vocês vão numa viagem e conhecem uma empresa de mediação noutro sítio qualquer do país e que fazem amizades, se a pessoa partilha convosco necessidade em ter formação, eu aposto que vocês dizem de imediato, vou dar o contacto do Vítor, que nós gostamos muito dele. Sem dúvida. O que acontece é que se eu for atendido por um de vós e com quem eu tenho este tipo de relação, é impensável eu não dar o vosso contacto. Okay. Portanto, isto é algo que acontece de forma natural. Portanto, costumo dizer também em tom de brincadeira que nós sermos boas pessoas e não queremos um cliente só para o dinheiro, só para um bem, para uma remuneração, mas sim porque gosto de ajudar a pessoa, faz com que nós ganhemos a vida toda. Certo, verdade. Não ver apenas a parte mais curta da coisa, não é? Portanto, isto é como uma corrida. Os 100 metros são os 100 metros, acaba rápido, depois temos maratonas e nós entendemos que também que a vida profissional é mais uma maratona do que realmente os 100 metros. Ó João, deixa-me dizer-te isto. Imagina o conforto que é tu sentires que foste tão bom profissional ao longo da vida e tão bom ser humano, que gostas de ouvir os teus clientes, que gostas de saber como é que ele está, como é que está a família dele, que chegas a um ponto da tua vida em que tu nem sequer tens que angariar. Porque as pessoas, esse público todo que já passou pelas tuas mãos, ao valorizar de tal forma, sim, quando pensa em trocar de casa, eles não pensam em pôr no LX ou no custo justo. Imediatamente eles pensam, deixa-me ligar ao João para ver qual é a opinião dele, quanto é que vale a nossa casa, e se é boa altura para vender. E quando chamam o tal especialista do setor que és tu, na verdade, esse número de imóveis que chegam à agência não te obrigam a ter que fazer um trabalho de terreno. Tu apenas andas ocupado todos os dias, mas a atender os teus clientes e os amigos dos teus clientes e os colegas dos teus clientes. Portanto, se queremos uma posição de repouso, um dia de conforto, é como eu digo, Picasso fazia um traço e vendia por X, mas antes de fazer um traço pintou muito. Exatamente. E, portanto, o que é que nós temos que fazer para chegar lá? É tudo tão simples, não é? Muito bem. Parece muito simples, não é? E acaba por ser. O Ricardo que o diga. É verdade, porque isso que estavas a falar das relações, às vezes, então até posso confessar aqui isto, às vezes durante alguns eventos da cidade, que eu ando a pé e às vezes andamos juntos, muitas vezes, nós estamos sempre a falar com pessoas e pessoas em quem já interferimos nessas fases da vida, porque são pessoas que moram aqui e que são nossos amigos ou mais amigos ou menos amigos, ou mais conhecidos ou menos conhecidos, mais confiança, menos confiança, mas realmente nós podemos estar aí se calhar um dia inteiro sempre com... É espetacular. Não há dúvida. É incrível. Não há dúvida. A minha filha às vezes diz que, isto é verdade, que não é nenhuma piada, diz que eu daria para sinaleiro. Porque está sempre como no ar. Às vezes estamos num sítio ou noutro e de facto cumprimentamos muita gente e isso, eu sinto-me orgulhoso disso. Claro que sim. Eu conheço as pessoas como elas me conhecem a mim, portanto não há aqui nada de... Mas eu acho que só é possível efetivamente quando nós fazemos o bem, seja trabalho. Nesta atividade, nas passadas, já temos outras atividades, o Ricardo também. O Ricardo tem muitos anos disto, mais do que eu, embora somos sócios já há muitos anos. Já somos sócios desde os 4 anos. Desde os 4 anos, a sociedade / amizade é desde os 4 anos, mas profissionalmente falando, eu não conheço a minha vida sem o Ricardo, e ele também não há de conhecer, porque sem o Ricardo, dentro da nossa esfera, sim. E a vida quis que nós fôssemos sócios profissionalmente, eu tenho os melhores sócios do mundo, não há dúvida nenhuma, e adoro que assim seja.
Mas estava a dizer que ele está nisto há mais anos do que eu, portanto, hoje ele é uma marca incrível no imobiliário aqui da zona e isso reflete-se. Para quebrar aqui um bocadinho o gelo, vou-te fazer uma... Deixa-me só perguntar, nós temos que andar todos motivados e temos dias assim, mais cinzentos e menos cinzentos. Onde é que vais buscar a força para andar motivado diariamente? A dois vetores. Que conselho é que dás às pessoas naqueles dias chuvosos e que não apetece ir trabalhar, aos consultores? Onde é que se pode ir buscar a energia? Costuma vender menos, eventualmente? Sim, ontem não correu bem. O conselho que eu dou, que é o que realmente eu faço, e aconselho isto a qualquer pessoa que me seja próxima, é criar objetivos. Objetivos que sejam muito dourados. Deixa-me explicar-te. Se eu quiser perder peso, porque tenho em mente no próximo verão, quando vou vestir os calções de praia, eu ter um corpo que gosto mais, isso obriga-me a comer menos e a ir ao ginásio. Mas na realidade, o que eu vou ganhar é apenas uma imagem que eu aceito melhor de mim próprio. Se eu de repente olho para algo que é doce, ou que eu gosto, ou um salgado, ou hoje há aqui um programa alternativo em vez de ir ao ginásio, facilmente eu posso boicotá-lo. Porque o meu ganho... Portanto, eu tenho que abdicar de muitas coisas para ir ao ginásio. Ou tenho que abdicar de muitas guludices, ou de muitas iguarias que eu gosto, para manter a dieta. E o que é que eu ganho com isso? Um corpo melhor, ok. Mas imagina que eu estou apaixonadíssimo. Imagina, tu estás... vamos falar numa esfera qualquer. A pessoa que tu estás apaixonado detesta gente obesa. Tu sabes que com ela não tens hipótese nenhuma porque estás obeso. Mas se emagrecesses, tinhas muita probabilidade de conquistar o amor da tua vida. Ricardo, tu aí até perdes o apetite. Portanto, o que eu quero que sintam é que eu deixar de montes de coisas que gosto e que me sabem bem, para ter o corpo com menos barriga, era porreiro. Mas bolas, 365 dias quase de penitência para depois ir lá 15 dias mostrar as peles, não é? É completamente diferente do que eu realizar uma coisa que me enche as medidas por completo. Eu, por sorte, sempre fui um fulano de objetivos. Nesta profissão nós podemos ter essa audácia. Se eu fosse professor, eu não podia tê-la. Mas eu já hoje referi, eu muitas vezes dizia vou comprar outro carro. E para mim comprar outro carro é já para os anos, ou para o Natal. E a realidade é que dificilmente isso aconteceu. Porque eu compro-os logo daí 1 mês ou 2. Porque eu foco-me nesse objetivo, aquilo para mim atinge tais cores na minha tela mental que eu trabalho altamente satisfeito, porque olha, mais uma venda, mais 10 mil, mais não sei o quê. Tipo, o carro só me faltam mais 2. E quando começamos a ver que é só mais 1 ou 2 ou 3 negócios e vamos realizar o sonho que queremos, isto é extremamente fácil. Então, uma das coisas que eu aconselho às pessoas, já agora isto é fruto também da programação neurolinguística, uma pessoa para ser feliz tem que ter objetivos. Um indivíduo sem objetivos não é feliz. Vive o dia-a-dia. Agora, quando nós temos objetivos, quanto mais nos aproximamos, mais feliz tu te sentes. Porque estás sempre em altas, estás a chegar àquilo que é a tua meta. E quando atingimos essa meta, o melhor é criar já outro objetivo. Para nos continuar a alimentar, para termos a chama... De grau a grau. Exatamente. Outro dos grandes objetivos que eu tenho, atenção, que se isto não for comigo, pode ser com alguém. Imagina que eu não ambiciono nada, mas tenho filhos. Gostaria muito de dar uma casa à minha filha. Então vamos embora. Vamos trabalhar para ela. Portanto, isto motiva muita gente também. Este foi o modelo da minha mãe, por exemplo. Okay. Para ela não era grande coisa, mas tinha a ambição de deixar coisas aos filhos e isto motivava. Outro grande alicerce da motivação é pensar o que é que eu vou fazer. Eu ou penso que vou trabalhar um dia e vou ganhar X euros, ou penso que vou dedicar-me a pessoas e vou ajudar pessoas a serem melhores e a realizar os sonhos delas. E isto a mim é o que motiva. Em troca, pagam-me. Portanto, digamos que eu vou fazer essa missão e às vezes dou por mim a pensar o que é que eu pensaria de mim numa sala de formação, porque às vezes acho que me estico. Mas eu estico-me porque me envolvo emocionalmente com as pessoas. E como eu quero impactá-las mesmo, porque eu sei que só debitar matéria não faz nada a ninguém, nós temos que impactar a pessoa, temos que as marcar do ponto de vista das emoções, para elas terem motivação de aplicar aquilo que aprenderam. Isso faz-me sentir bem e muito motivado com aquilo que faço. Julgo eu, por vezes já pensei que é humanamente impossível fazer o que já fiz. Em determinados... Não é o que estou a fazer hoje, mas é o que já fiz. Tipo 10, 12 horas por dia, meses a fio.
inclusive sábados e domingos, sem pausas, durante meses. O único alimento que nos permite fazer isto é o gosto por aquilo que fazemos. É a causa, o porquê é que eu estou a fazer. Sem dúvida. Eu estou a ir ajudar as pessoas. Muitas vezes dizem-me, pode vir dar mais um dia? Quanto é que leva? Leve X. Então pode vir... Eu, não é possível. Ai, mas venha. E eu aceito ir a um fim de semana quando, honestamente, e posso-te dizer, eu pagava para não me o terem pedido. Certo. E, na verdade, às vezes aceito esse desafio porque eu tenho a obrigação de ir ajudar aquela marca. Se a pessoa me contratou e está disposta a pagar esta quantia, é porque acha que eu posso ajudar. E se ela acha isso de mim, eu vou mesmo fazer o meu melhor. E, portanto, é isso que me move, Ricardo. Ok. Muito bem, tu falaste aí uma parte que se tivesses e tens uma filha e que se ela precisasse de alguma coisa ou até comprar uma casa, tu farias tudo para. E a minha próxima pergunta é isto mesmo, é que eu sei que tens uma filha, sei que a adoras, pelo menos é isso que transmites e tu és uma pessoa honesta. Ser pai é difícil? Eu não sei se me queres perguntar se ser pai é difícil ou ser mãe. Porque eu sou pai há 22 anos quase, e também sou mãe há 14. De facto, eu consegui ter o melhor dos dois mundos, não é? Portanto, eu sei o que é a experiência de ser pai e também de ser mãe. Só não sei o que foi o ter a minha filha, porque isso era doloroso para mim, e amamentar, porque não tenho perfil. Mas, basicamente, o resto usufruí disso. Ao ser divorciado e ao ter a minha filha comigo, portanto, sempre tive, agora ela é maior, mas tinha o poder paternal total, portanto, não tinha guarda partilhada, obrigou-me a ter que ser bom em tudo. Ou seja, eu não sei se falhei em coisas, naturalmente falhei em muitas, mas uma coisa eu tenho consciência, que fui sempre o melhor que soube a cada momento. E por isso estou muito orgulhoso disto. Hoje tenho muito orgulho nela. Na verdade, eu considero-a extremamente educada e a seguir o rumo que ela traçou. Às vezes há coisas que eu lhe critico e ela, olha pai, mas isso foi a educação que me deste, porque foi o que ela foi habituada. Mas sem dúvida nenhuma, mesmo coisas menos boas, foi o que eu achei que era o melhor para ela, eventualmente. Portanto, quando há pouco dizias gostas muito dela, eu não gosto muito dela. Eu dou a minha vida por ela todos os dias, se for preciso. Portanto, basicamente, eu nem existo desde que ela exista. Agora, sem dúvida nenhuma que, se me perguntares, mas há pais melhores, pois com certeza haverão. Mas eu fui o melhor que eu soube. Eu fui o melhor que eu sei. E se tu me perguntares, mas também podes ter tido atitudes ou decisões na vida que isso serão sempre os melhores exemplos, ou são os exemplos que eu gostaria que ela seguisse. Ok. Podem não ser os melhores, mas são aqueles que eu acredito e gostaria de seguir. Deste claramente o teu melhor, não é? Eu, por exemplo, sou um bocadinho aceso quando falamos de tal conceito de liberdade. Eu acho que isso transparece um bocado. Não sou a favor de relações forçadas ou de pessoas acomodarem-se àquilo que não faz sentido. E mesmo que eu morra um dia, eu não sei o que é que acontece depois da morte física, não sei se existe a parte de energia ou se não existe nada, porque eu nunca experimentei esse estado, mas se existir, eu reviro-me todo onde eu estiver, se vir numa relação acomodada e infeliz. Portanto, basicamente, tudo o que eu quis ensinar à minha filha não é só a ser melhor ser humano, eu tentei que seja um ser humano bondoso para com os outros, mas para ser feliz e seguir aquilo que rege a vida dela. Ela tem que seguir os valores dela, independentemente de serem os dos outros ou não, porque isso não é importante. Desde que sejam os dela e que não colidam com os de ninguém, está tudo certo. Muito bem, olha, já me estão ali a fazer um sinal que estamos para terminar. Só gostávamos de saber aqui que tu, como és uma pessoa, não é? A vida não é só o trabalho. Não. O que é que tu gostas de fazer como hobby? Ou seja, queres falar da minha vida para além de um profissional? Opa. Eu adoraria dizer que vou ao pádel, que vou à pesca, que vou à caça, que vou aos passeios de moto, mas não posso dizer o mesmo que vós, não é? Realmente sobra muito pouco tempo, para além do trabalho, mas não abdico do convívio. O meu principal hobby é amizade. Eu não abdico das pessoas que gosto, não abdico de um bom jantar. Já tivemos a oportunidade de o fazer, já sabemos o que é isso. Gosto de uma boa conversa. Temos que repetir. Num restaurante de uma pessoa amiga, exato, na tua cidade. Exatamente. Que é um restaurante muito bom, que é o Tapas nas Costas. Muito bem. Fique bem registrado, Catarina. És um excelente beijinho restaurante. para a Catarina. Não, eu recomendo inteiramente. Já lá fui mais vezes depois disso, como é evidente. Okay. Portanto, eu valorizo muito isso.
Eu valorizo estar com pessoas que gostamos. Se me perguntarem, mas não has de ter convites de vez em quando de uma pessoa ou outra que te convide para jantar, mas eu não vou a esse jantar quando eu não valorizo muita pessoa. Portanto, o tempo que me sobra, eu tento geri-lo. Pode ser a tomar café com quem quer que seja, mas é uma pessoa que eu gosto. E, portanto, deixei de ir a um evento maravilhoso, mas se eu gosto e valorizo, portanto, eu faço isso. Vou ao ginásio, agora estou naquela fase de ir todos os dias. É o verão, não é? Praia. Espero que não pensem que seja por conquistar uma paixão. É por causa daquele objetivo. Não é por causa do objetivo, é mesmo porque eu não aceito a minha imagem ao espelho e dou por mim a dar formação na vossa sala sempre tão apertado, tenho vergonha que vejam a minha zona que menos me orgulha e, portanto, não quero isso. Mas, basicamente, eu gosto muito de viajar. Portanto, cada bocadinho livre que eu tenho, eu estou sempre a ver onde é que consigo um fim de semana para sair daqui. Okay. Eu considero que já estou há muitos anos a viver no mesmo país, que se eu morrer de repente quase que só conhecemos aquilo onde estamos no dia-a-dia, e o globo é grande, o planeta é grande, portanto nós temos a oportunidade de conhecer. Temos que aproveitar. Isso também tem um problema, é que se gasta muito dinheiro. E como se gasta muito dinheiro, temos de trabalhar muito. Então vamos trabalhar muito e felizes para satisfazer aquilo que gostamos. Eu não abdico das viagens, não abdico das fugidas de fins de semana, não abdico das férias, seja onde for. Pode ser aqui, pode ser fora, pode ser onde for. Mas para mim é extremamente importante fazê-lo e rodeado das pessoas que gosto. Muito bem. Ora bem, acho que chegamos à parte final. E ao Vítor, eu e o Ricardo, e em nome da Em Casa, foi um orgulho enorme ter-te aqui. Gostamos muito de ti mais uma vez. Muito obrigado pela tua presença. E obrigado por teres vindo e partilhar um bocadinho da tua história, que quando vires o podcast, provavelmente dito, vais-te ouvir e vais gostar daquilo que disseste. Sim, é inspirador, pessoa, é inspirador até para muita gente que está no ativo e que às vezes precisa de um refresh e de arranjar novos métodos de trabalho e novas formas para mesmo se motivar para consultores de outras imobiliárias, porque nós somos uma imobiliária de excelentes relações com todos. Claro, sim. E portanto isto vai ser importante para todos os nossos e os dos outros também. Muito bem. E muito bem. Vítor, olha, muito obrigado. Para mim foi um gosto esta oportunidade. Deixem-me só também despedir. Foi um gosto estar convosco. Já estive durante o dia e agora dilatamos um bocadinho este período. Mas é também para mim um privilégio poder dizer isso. E se consideram que é inspirador para quem está no setor ou quem quer estar, eu tenho muita pena das pessoas que nunca arriscaram. Pois. E que nem conhecem o seu potencial. É que ao menos nem entenderam, não é? E portanto eu, como disse há pouco, já falámos da minha filha, se ela não gostar daquilo que desenvolve, que seja consultora imobiliária. Ou cabra à sua agência, lá em Coimbra, onde ela quiser. Porque considero que é uma profissão muito bonita, muito gratificante, de muito trabalho e de muita dedicação, mas também bem remunerada. E, portanto, quem a fizer bem consegue ter a qualidade de vida que merece, creio eu. Ou seja, os deuses remuneram por esse bom trabalho. Por outro lado, considero que os consultores que já estão no setor tiveram também o privilégio de, ao ouvir-nos, perceber quem são vocês. E como é que se pautua e com que linhas se cose, se me permitem, é em casa. Por isso, para mim, é um privilégio continuar a colaborar convosco. É daqueles casos em que eu venho aqui, e sabem do que estou a dizer, sim, independentemente de vir dar formação ou não, só vir cá ter convosco e estar convosco já vou todo contente, não é? Portanto, se isso puder juntar o útil ao agradável e sair todo contente daqui e simultaneamente ter trazido algum valor para a vossa equipa, para mim é um privilégio. Como sempre. Vítor, obrigado. Obrigado. Eu é que agradeço.